Oi, eu sou a Marta e você está no Motriz na Tela. A primeira coisa para você gerir o seu tempo de uma forma eficaz é você ter uma agenda. Então, a agenda vai ser o local onde você vai reunir todas as atividades que você precisa realizar naquele dia. E na agenda eu não estou falando de tarefas, ok? Eu estou falando de atividades. Exemplo, tenho uma reunião ou preciso ligar para determinada pessoa, preciso fazer uma conversa com um cliente. Todos esses compromissos que você tem que fazer, eles vão para a sua agenda. E calma aí que sobre as tarefas eu vou falar depois. E ter uma agenda é muito importante justamente para que você consiga saber dentro do seu dia quanto tempo você vai ter, além dos compromissos da sua agenda, para poder destinar para suas atividades. Eu vou dizer que eu já cometi esse erro no início da minha carreira. Eu me prontificava a fazer um determinado número de tarefas todos os dias, mas eu olhava para aquele número de tarefas não contabilizando as reuniões que eu teria, as ligações que eu teria que fazer e que tudo isso leva tempo. Então, acabava que no final do dia eu não conseguia terminar boa parte das tarefas justamente porque reuniões, ligações, entre outras atividades, consumiam parte do meu tempo. E a questão da agenda também é bem bacana para você verificar que o seu tempo é muito valioso. Se você é aquela pessoa que hoje não se importa de fazer reuniões longas, de ficar muito tempo em uma ligação batendo papo, a partir do momento que você tiver uma agenda e você entender a quantidade de tempo que você tem para fazer todas as coisas, você vai ver como cada minuto é precioso. E claro, dependendo do seu ramo de negócio, você vai precisar de mais tempo dependendo da conversa que você for fazer. Se você tem uma reunião com um cliente potencial, é claro que você precisa dedicar um bom tempo para poder promover aquela venda. Mas entenda, você precisa de um tempo suficiente, não de ficar perdendo tempo. E eu falo para você que eu cometia esse erro porque eu ia em reuniões com clientes, eu não me importava de ficar 1 hora, 2 horas conversando, mas o que de realmente resultado aquilo gerava? Quanto mais eu passei a entender a importância da minha agenda e a importância do meu tempo, eu verifiquei que reuniões de 2 horas não eram mais necessárias em hipótese alguma, por mais potencial que fosse o cliente. Eu conseguia resolver a maior parte das coisas em 30 minutos e mantendo e aumentando a produtividade, os resultados. Por quê? Porque eu estava focada no resultado que eu queria obter com aquela reunião. Eu não precisava ficar perdendo meu tempo ali com coisas que não iam levar a nada. E sabe o que eu descobri também? Que quando nós valorizamos o nosso tempo, de certa forma, nós estamos também valorizando o tempo das outras pessoas. Se eu chego num cliente meu e fico ali batendo papo 2 horas, eu não estou só perdendo meu tempo, estou fazendo com que ele perca o tempo dele. E isso não é interessante. Por isso, olhe muito bem para a sua agenda, tenha essa agenda, olhe muito bem para ela e entenda que o seu tempo é precioso. E outra coisa, não marque nada sem antes consultar a sua agenda. Esse também é um erro muito comum. A gente agenda as coisas na cabeça e quando vai para a nossa agenda já tem um outro compromisso lá, no mesmo horário ou em horários próximos e provavelmente a gente não vai conseguir conciliar as duas coisas. Por isso, agenda sempre em mãos e consulte-a antes de marcar qualquer coisa. A agenda pode ser tanto no formato físico quanto no formato online, mas eu particularmente gosto muito do formato online por ser mais versátil e uma outra questão importante é, você enquanto gestor, além de observar a sua própria agenda, você precisa observar a agenda da sua equipe.
Dependendo do serviço que é desenvolvido, se as pessoas têm atividades externas, enfim, você precisa fazer com que todas as pessoas coloquem os seus compromissos na agenda para que você possa saber onde cada colaborador estará, onde você precisa, muitas vezes, acompanhar essa pessoa, bem como para que você possa agendar as coisas com a equipe. Quando você precisar conciliar horários das pessoas, você precisa ter acesso a essas agendas. E é por isso que eu gosto muito do formato online, aquele no qual eu visualizo os meus próprios compromissos e eu consigo trazer ali os compromissos de toda a minha equipe e olhar para as agendas e saber exatamente, até para fins de gestão, o que eu posso incluir no dia a dia de tarefas deles, considerando os compromissos que eles já possuem ali. E só para trazer agora uma dica de agenda, aqui na Motriz nós usamos a agenda do Google, o Google Agenda. Eu gosto bastante porque ele permite essa integração e eu consigo usar tanto no notebook quanto no celular, joia? Então, nosso item 1 da gestão eficaz do tempo é possuir uma agenda, mantê-la atualizada e sempre consultá-la antes de marcar qualquer coisa, joia? E agora, vamos para o nosso segundo passo do como fazer uma gestão eficaz do tempo. Esse segundo passo é composto pelo planejamento. Pois bem, planejamento de tarefas. A partir do momento que você olhou para a sua agenda e você entendeu quanto tempo disponível você tem naquele dia, você vai alocar as tarefas que você deve desenvolver durante aquele dia, já entendendo essa questão do tempo disponível. E aí, quando você percebe que o seu tempo é limitado, que ele é escasso, você quer aproveitá-lo da melhor forma, não é mesmo? E é por isso que o planejamento é importante. O que inclui esse planejamento? Você tem que ter consciência de todas as tarefas que precisam ser realizadas e você vai classificá-las em ordem de prioridade. E vai começar sempre pela mais importante. Sempre. Isto é uma regra. E esta questão de começar pela mais importante, ou tem alguns autores que dizem comece pela mais difícil, também pode ser. Na questão do desafio, mas é você entender que o começar pela mais importante já vai fazer com que, se você finalizar só aquela tarefa naquele dia, você já está com um resultado melhor do que se aquela tarefa não for feita, entende? E aí eu vou explicar para você, logo na sequência desse vídeo, como entender qual tarefa é mais importante do que outra. Mas, por hora, o que eu quero te pedir nesse passo do planejamento? Para que você liste todas as tarefas que precisam ser feitas e então comece pela mais importante ou, como dizem alguns autores, pela mais difícil. E quando você for começar essa tarefa, é importante você já ter em mãos tudo que você precisa. E isso também você precisa listar no seu planejamento. Então você vai colocar ali tarefas que precisam ser feitas, a ordem dessas tarefas e o que você precisa ter em mãos para realizar cada uma daquelas tarefas. Logo, se você não tiver toda a informação ou todas as ferramentas em mãos para fazer determinada tarefa, como que você vai começá-la? Então, isso faz parte do seu planejamento. O que você tem que fazer, qual que é a ordem disso e quais as informações, as ferramentas que você precisa ter para fazer cada uma das tarefas. Tudo isso vai entrar no segundo passo da sua gestão eficaz do tempo, que é o planejamento. E aí, nós vamos para o terceiro passo da gestão eficaz do tempo, que é o delegar. Logo, quando você fez o seu planejamento de tarefas, o seu próprio planejamento, pode ser que algumas tarefas que estão ali, não necessariamente você precisa fazer pelas suas próprias mãos. O que você deve fazer então com essas tarefas? Delegar. Como diria Steve Jobs, faça aquilo em que você é bom e delegue todo o resto. Você, enquanto gestor, precisa delegar tarefas. Se você quiser concentrar tudo nas suas mãos ou concentrar pelo menos parte de todas as tarefas, você não vai dar conta e você não vai ser um gestor eficaz, muito menos vai estar fazendo uma gestão eficaz do tempo. O delegar faz parte da sua gestão eficaz do tempo.
Lembre-se disso. E você precisa delegar da forma correta, explicando para cada pessoa o que ela tem que fazer, como fazer, dando prazo, acompanhando e cobrando o resultado. Eu já trouxe um vídeo só sobre isso aqui no canal da Motriz, falando sobre delegar. Então, se você quiser se aprofundar no assunto, depois anota aí para conferir também esse vídeo. Mas é importante você saber isso para a sua gestão eficaz do tempo, que você precisa delegar tarefas. Não acredite que enquanto gestor você tem que botar a mão em tudo, operacionalmente falando. Não, isto não está correto. Então, você vai concentrar nas tarefas que você precisa fazer pelas próprias mãos e vai delegar todo o resto. E aí, na sequência, estou falando que na gestão eficaz do tempo você precisa de processos e ferramentas. Eu estou trazendo aqui para você o passo a passo do que você precisa fazer enquanto processo para poder ter essa gestão eficaz do tempo e como fazer isso. E agora eu vou falar de ferramentas. Logo, o quarto passo para você fazer uma gestão eficaz do tempo é você ter um sistema de gestão de tarefas, um sistema de gerenciamento de tarefas para organizar tanto as suas tarefas quanto as tarefas da sua equipe. Ficar só no manual, ficar só com as tarefas na cabeça, não é produtivo. Por mais que você seja aquela pessoa que goste do manual, que goste do caderno, que goste da agenda, e eu também gosto, eu tenho várias agendas aqui nas quais eu faço as minhas anotações, mas quando se trata de tarefas, que nós temos a questão de prazos, que nós precisamos de descrições de controles, o manual ele é muito mais limitado. Então, sim, nós precisamos de sistemas de gerenciamento de tarefas. Existem vários desses sistemas no mercado, tanto sistemas mais simples, outros mais complexos. Então, trazendo alguns exemplos para você, nós temos o Trello, temos o Asana, temos o Notion, temos o Runit. Cada um tem funcionalidades diferentes, mas a premissa é a mesma. É um lugar no qual você vai cadastrar todas as tarefas que precisam ser feitas, vai definir os responsáveis, vai colocar os prazos daquilo e cada pessoa, então, quando chegar, tanto você quanto as pessoas da sua equipe, quando chegarem para trabalhar, vão acessar esse sistema e vão verificar todas as tarefas que estão previstas para aquele dia. Então, escolha o sistema que você mais se sente confortável, seja porque você considera mais intuitivo ou porque você considera mais completo. Escolha aquele que te deixa confortável e até se você quiser algumas dicas de sistema com mais profundidade, você pode perguntar aqui nos comentários desse vídeo, que a gente vai ter o maior prazer em responder para você. Então, para esse quarto passo, o que você precisa saber é isso. Tenha um sistema de gestão de tarefas no qual você possa cadastrar as suas próprias tarefas e as tarefas da sua equipe para poder gerenciar melhor o seu tempo. Joia? E agora eu vou chegar num passo que é de extrema importância para que você possa fazer essa gestão eficaz do tempo. Qual é ele? Vamos lá! Estou no quinto passo. O quinto passo para você fazer uma gestão eficaz do seu tempo é você classificar as suas tarefas, entendendo quais dessas tarefas são prioridades e quais tarefas podem ser feitas em um segundo momento. E agora eu vou trazer uma ferramenta para você conseguir fazer essa classificação. O nome dessa ferramenta se chama Matriz de Eisenhower. Ela é uma matriz, uma representação visual que foi proposta por um ex-presidente dos Estados Unidos e ela se mantém muito eficaz até os dias de hoje e ela é muito usada. O que essa matriz propõe? Ela é uma matriz visualmente que vai te mostrar dois eixos. Um eixo falando de importante e o outro eixo falando de urgente. Então, quando você for pegar as suas tarefas, segundo essa matriz,
você precisa entender o que é uma tarefa importante e o que é uma tarefa urgente. A partir desses dois conceitos, você vai fazer a sua trilha de afazeres, de tarefas, que vão seguir uma ordem cronológica de acordo com a importância e com a urgência. E é isso que propõe a matriz de Eisenhower. Agora, a grande sacada desta matriz é justamente você entender o que eu classifico como uma tarefa importante e o que eu classifico como uma tarefa urgente. Porque, a princípio, essa matriz está disponível ali de uma forma muito fácil para a gente, mas pode ser que a gente não saiba usar, e é isso que eu quero mostrar para você. Quando você for pegar as suas tarefas, então você vai listar todas elas, e a primeira coisa, para você definir o que é urgente e o que não é. E aí, essa questão da urgência é muito interessante porque você vai começar a observar os seus próprios processos internos para verificar se eles estão sendo efetivos. Vamos lá então. O que é uma tarefa urgente? Uma tarefa urgente é algo que eu preciso fazer porque ela tem um prazo próximo, então essa é a definição mais óbvia de uma tarefa urgente, mas uma tarefa ela se torna urgente também porque ela está atrasada. Concorda? Eu tinha um prazo, mas eu já passei desse prazo, estou atrasada para entregar aquela tarefa, logo ela passou na frente de todas as coisas e se tornou urgente. Ou ainda, existem tarefas que nós temos que classificar de urgente porque elas chegaram de última hora, mas elas precisam ser resolvidas no ato. E aí, esperamos que seja a exceção. Se o seu dia a dia é composto por tarefas que chegam no mesmo dia e que já vêm como urgentes, entenda que isso não está correto. E aí, eu já escuto, talvez você me trazendo objeções, porque essa questão de tarefas chegarem de última hora e já serem classificadas como urgentes também aconteceu aqui na minha empresa. Eu tinha muito problema com isso no início da empresa. O cliente me enviava um determinado pedido e falava assim: olha, eu preciso disso para hoje. Tá, mas por que você precisa disso para hoje? Não, por favor, me ajuda, eu preciso disso para hoje. Ok, a gente ia lá, pegava aquela tarefa, passava na frente de todas as outras, entregava para o cliente. Dali uma semana, o que acontecia? Aquele mesmo cliente vinha com outro pedido: olha, isso aqui eu preciso para hoje, consegue me ajudar? E aí a gente perguntava: tá, mas por que? Não, olha, isso aqui é muito importante para mim, preciso para agora. Ok, a gente de novo pegava aquela tarefa, passava na frente de todas as outras e entregava para o cliente. Mas à medida que isso começou a se repetir, e com mais de um cliente, o que foi que eu percebi? Dentro do meu processo interno, estava pagando um preço muito caro na minha gestão de tempo por conta da desorganização existente dentro de processos de clientes meus. E aí eu comecei a me posicionar. Comecei, a cada tarefa que chegava com urgência, eu perguntava assim: qual é a urgência? O porquê que isso não nos foi enviado há uma semana, 2 semanas, se essa informação já existia. E eu comecei a dizer nãos. Mas além de dizer não foi só o não pelo não, dizer assim, não vou fazer. Mas eu comecei a explicar para o cliente o quanto aquilo impactava no meu processo interno e o quanto aquilo impactava negativamente para ele mesmo. Porque a partir do momento que ele me pedia para eu passar uma tarefa na frente, outros projetos deste mesmo cliente também tinham uma tendência a atrasar. Então, além de eu estar impactando o meu processo, eu não estava orientando para que ele tivesse um processo melhor e não estava sendo leal às tarefas que já estavam aqui, que eu deveria fazer. Então, olha quanto problema de a gente classificar como urgente coisas que se tornam urgentes por falta de organização. E a partir do momento que eu comecei a dizer não para os clientes e comecei a cobrar por isso,
Comecei a falar assim, olha, ok, eu até posso passar na frente, mas isso tem um custo. Tarefas que chegam com prazo fora dos nossos prazos de atendimento têm um valor maior. E aí isso começou a doer no bolso do cliente. E quando isso começou a acontecer, eles também verificaram a importância de se organizarem. Porque a partir do momento que a gente fica tentando resolver tudo e não repassa isso para o cliente, a gente tem uma perda muito grande no nosso processo interno. E essa perda ela vai trazer reflexos lá para frente. Tanto financeiros, quanto de produtividade, quanto de motivação da equipe. E nós, enquanto gestores, nós não podemos permitir isso. Nós temos que nos posicionar mesmo perante os nossos clientes. Quando esse tipo de coisa vem dos nossos superiores, também podemos ter um desafio pela frente ao dizer esses nãos. Mas o que eu quero dizer para você é, se você está nessa situação de que superiores a você na empresa com frequência estão trazendo tarefas classificadas como urgente e pedindo para você fazer de última hora, você e sua equipe, tente se aproximar desses superiores e mostrar para eles todo o impacto negativo que isso está gerando dentro do seu processo. E afinal, um impacto negativo dentro do seu processo de equipe também vai impactar para ele. Pode ser que não impacte no curto prazo, mas vai ter necessariamente impactos de médio e longo prazo. Porque os impactos, como eu já disse para você, são impactos de produtividade a longo prazo, de desmotivação. Uma equipe menos motivada, ela se torna menos produtiva. Quando uma equipe não é explorada em todo o seu potencial e fica apenas apagando incêndios, ela tende a se tornar menos produtiva, menos criativa, e esses impactos ao longo do tempo trazem muito prejuízo para a organização. Então, se você está nessa situação de que superiores estão te pedindo com frequência tarefas com urgência, mostre a eles o impacto negativo que isso causa, tanto dentro da sua equipe, quanto para a organização como um todo, ok? Então, agora vamos resumir a questão de uma tarefa urgente. Uma tarefa é considerada urgente quando ela está com um prazo próximo, quando ela está atrasada ou quando ela chega de última hora e nos é colocada com esse caráter de urgência. O que você tem que fazer? Você tem que classificar as suas tarefas como urgente observando esses 3 preceitos, mas para que no médio e longo prazo você consiga aumentar a sua produtividade e ter uma gestão mais eficaz de tempo, você tem que começar a entender o porquê que tarefas urgentes estão acontecendo na sua equipe e começar a procurar a causa dessas urgências. Se uma tarefa está atrasada, você tem que entender qual é a causa do atraso e você tem que atuar nessa causa. Se uma tarefa está muito próxima do prazo, você tem que entender o porquê que isso está acontecendo. Será que você estipulou um prazo errado? Ou será que você foi deixando ela passar e ela foi ficando para trás de outras tarefas? E aí, quando ela estava próxima do prazo, ela se tornou urgente? Então, você entende que classificar a urgência é você começar a olhar para todo o seu processo e entender que tarefas urgentes não devem existir, elas devem ser a extrema exceção. Entende isso? Quanto mais você for entendendo isso, muito mais você vai começar a mexer nos seus processos internos para que as tarefas não sejam mais urgentes, para que todas possam ser feitas dentro do prazo pré-estipulado. Então, essa questão da urgência, ela mexe com todo o seu processo. Nesse primeiro momento da matriz de Eisenhower, quando você começa a classificar as tarefas urgentes, você tem essa oportunidade de olhar para todo o seu processo e entender o que está funcionando e o que não está. E, obviamente, você tem que atuar para que as coisas sejam melhores a partir de agora. E aí, quando nós estamos falando de urgente versus importante, eu preciso entender o que é uma tarefa importante. Pois bem, só tem uma coisa que vai classificar uma tarefa como importante, e ela é a seguinte. Você tem que responder a seguinte pergunta: esta tarefa vai me deixar mais próximo dos meus objetivos ou das minhas metas?
Se a resposta é sim, essa tarefa é importante. Se a resposta é não, ela não é importante. Simples assim. E agora, você vai para a classificação dentro da matriz de Eisenhower. Como que funciona essa classificação? Então, eu estou com ela aberta aqui. Uma tarefa que é pouco importante e pouco urgente, você deve eliminar. Ou seja, se ela não tem importância e ela não é urgente, elimine. Posso te dar um exemplo? Você é aquela pessoa que chega e vê uma caixa de e-mail abarrotada, sendo que boa parte desses e-mails são e-mails promocionais ou coisas que você nunca vai usar na vida, mas que você deixa aquele e-mail guardado lá para dizer assim, não, um dia eu posso precisar disso, ou eu gosto de ler tudo para não perder nada, e às vezes tem um monte de promoção, até spam ali, coisas que você realmente não precisa. Mas você, como pessoa que muito organizada que é, quer ler um a um para verificar se não está deixando passar nada. É inútil. Já existem dentro das nossas caixas de e-mail ferramentas para que você possa classificar os e-mails. Então, você não tem necessidade de ficar lendo e-mails que você nem sabe se vai precisar. Elimine. O que não é importante, o que não é urgente, deve ser eliminado. Agora, o que é muito importante, ou seja, algo que vai te aproximar das suas metas, dos seus resultados, mas é pouco urgente, o que você tem que fazer? Agendar. Precisa colocar no seu sistema de gestão de tarefas com o prazo para ser entregue. O que é pouco importante e muito urgente, você deve delegar, você deve repassar para outra pessoa da sua equipe, seguindo os passos corretos de delegar. E tem um vídeo no canal falando só sobre isso, como delegar da forma correta. E por fim, o que é muito importante e muito urgente, isso sim, faça agora. Tarefas muito importantes e muito urgentes devem ser feitas imediatamente e essas são as primeiras que estarão ali na sua prioridade, é a primeira tarefa do dia e aquela que você deve focar. Joia? E essa é a nossa matriz de Eisenhower.